Olá pessoal, aqui é Testatiano. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez é para a gente falar sobre como melhorar no Yu-Gi-Oh! Né? Estamos aqui trabalhando com apresentação de slides porque as pessoas sempre me perguntam sobre isso. Pô, TST, como é que eu posso melhorar? O que significa treinar? Vai até aparecer um exemplo aí na frente. E o vídeo é baseado nas minhas opiniões e não são leis universais, apenas o que eu aprendi com o jogo, ou o que eu entendi. Como se melhorar? Não basta apenas perguntar, como alguém na foto aqui perguntando, pois é, como se treina? Aí que tá. Né? Cada um possui suas próprias convicções. O que pode ser feito é um trabalho individual, né? Para você identificar o que você tem de ruim. Eu não posso te falar o que você faz de errado melhor do que você. Entendeu? Você tem que ver. Você pode tirar dúvida com alguém, mas você tem que ver, pô, o que eu tô fazendo de errado. Você pode perguntar para alguém e tudo mais. O que eu tô fazendo de errado? Entendeu? Mas tem certas coisas que eu não posso comentar por você. Eu não sei o quanto você se esforça, eu não sei o quanto você pratica e etc. Então não tem como eu tomar uma decisão. Isso daí é a diferença que torna um Yu-Gi-Ohzinho um Yu-Gi-Ohzão, né? Entre aspas, né? O farol, né? Como qualificar um player, né? Já que você precisa identificar os pontos fortes e fracos, como você qualifica um player, né? Um bom player, eu qualifico, pelo menos eu, como tendo o equilíbrio dos 3 pontos, né? Ele tem acesso às cartas, vontade de melhorar e conhecimento do jogo, né? A seguir eu vou explicar cada fator, né? Em breve. Explicando o acesso às cartas é o quanto você consegue ter as cartas, né? Poderia ser considerado o quesito financeiro, mas não é só o quesito financeiro, porque às vezes você pode pegar emprestadas cartas, é, e tudo isso daí conta. Então, tem pessoas que jogam com o deck inteiro emprestado, né? Torneios. Não tá alfinetando ninguém, é simplesmente que é um dos detalhes. Por isso que eu não coloquei o financeiro, porque o acesso às cartas é muito importante também, né? É... Vontade de melhorar, fazer pesquisas, ler, ver jogos constantemente, porque o meta está sempre mudando. Se não tiver vontade de melhorar, não se atualizará e logo ficará para trás, ficará pior, porque muita coisa muda. Vamos, por exemplo, agora vai vir a Link, muita dinâmica do jogo vai mudar. Se você não se atualizar, você vai ficar pior, entendeu? E o meta vai mudando, ou seja, o que era bom hoje, daqui a uns 2 meses não vai ser mais tão bom. Então você tem que sempre se manter atualizado para sempre ficar um passo à frente, né? O conhecimento do jogo, esse fator é influenciado muito pelo fator 2, né? A vontade de melhorar. É, Seu conhecimento do jogo é vasto quando você mais pesquisa, ou seja, quanto você mais pesquisa, mais vasto vai ser o seu conhecimento do jogo. É, Também você pode ter um conhecimento do jogo bom com um deck, mas não do jogo inteiro. Vamos pegar aqui um exemplo, um cara especializado em Cyber Dragon, ele sabe tudo que ele pode fazer em todas as situações, em várias matchups. Mas se você der outro deck para ele, ele não vai ter um conhecimento de jogo muito bom com aquele deck, né? E conhecimento do jogo não infere só a como tratar o deck, conhecimento do jogo se infere a rulings, etc. Então é mais a mecânica do jogo. Quanto mais você joga o jogo, mais você tem conhecimento de jogo. Porque você não tem como ganhar conhecimento de jogo sem jogar o jogo, né? Então vamos lá. E ele é muito influenciado pelo 2, entendeu? Agora vamos lá para uma explicação ilustrada, né? Nós temos aqui o Yugi, o Kaiba e o Pegasus, né? O Yugi tem acesso às cartas 10, dono de loja. O Caio tem acesso às cartas AC, acesso às cartas 10, dono de uma empresa multimilionária que é relacionada a card games. E o Pegasus tem acesso a cartas 10 também, porque ele é o dono da empresa que faz as cartas, né? O conhecimento de jogo do Yugi é 10. O conhecimento de jogo do Kaiba é 8, já eu explico sobre isso. E o conhecimento do Pegasus é 10. Né? O Yugi, a vontade de melhorar dele é 10, a vontade de melhorar do Kaiba é 10 e a vontade de melhorar do Pegasus é 5. Já explico isso. Né? Vamos explicar. O Yugi sempre vence do Kaiba porque ele tem um conhecimento de jogo a mais do que o Kaiba. Tanto que nas partidas em que eles jogam é sempre a habilidade do Yugi que se destaca. A habilidade vem com relação a conhecimento de jogo. Né?
Então, a habilidade do Yugi sempre se destaca contra o Kaiba, então por isso o Kaiba tem conhecimento de jogo 8 e o Yugi tem conhecimento de jogo 10. Porque ele sempre vê cartas, sempre vê situações que o Kaiba não vê e acaba ganhando o Kaiba por isso, né? A gente não está considerando que as Destiny Drawers, cara, a gente está considerando nos jogos assim deles praticamente que acontece. Tanto que as partidas todas, eu não listei todas as partidas aqui, mas coloquei só uma como vencedor e perdedor. Aqui o Kaiba ganhou não é considerado, então foda-se. Agora o Kaiba e o Pegasus, nós temos aqui uma questão muito legal, né? O Kaiba contra o Pegasus ganhou o primeiro jogo dele com relação ao conhecimento de jogo. O Olho do Milênio poderia ser considerado um conhecimento de jogo também. E a gente tá desconsiderando o Olho do Milênio também, né? Mas o Pegasus ganhou na primeira partida jogando em cima do Kaiba no conhecimento de jogo, né? No momento em que os dois estavam na mesma situação do formato, estavam no mesmo estágio. O Pegasus levou vantagem no conhecimento de jogo. Só que no segundo momento que eles jogam no filme, o Kaiba ele ganhou do Pegasus na vontade de melhorar, porque o conhecimento de jogo do Pegasus se manteve mais alto que o do Kaiba. Mas em certo momento a vontade de melhorar influenciou mais no conhecimento de jogo que o Kaiba possuía do que a vontade de melhorar do Pegasus. Porque quem se lembra no filme, o Kaiba chega e fala pro Pegasus que não ia ganhar com as mesmas. Não tinha como ele ganhar com as mesmas estratégias, né? Depois que ele ganha do Pegasus, ele fala isso. Ele não ia cair no mesmo truque, etc. Então ele ganhou, né? Ok, que ele fez uma jogada muito estranha, mas eu não tô levando isso em consideração. Só pegando aqui um exemplo. Que naquele estágio do filme, o Kaiba já tinha melhorado muito e o Pegasus continuava com as mesmas jogadas do mundo da fantasia. É isso que eu tô querendo falar. Então, a vontade de melhorar foi incisiva. Então aqui está a diferenciação em um para o outro, né? Voltando à explicação, obviamente que possui seus pontos fortes e pontos fracos para identificá-lo. Basta analisar você mesmo. Se seu desempenho estiver alto, logo no seu field, né, no lugar onde você joga, você possui um melhor equilíbrio nas áreas de AC, CJ e VM. Né? AC é essas cartas, CJ é conhecimento do jogo e VM é vontade de melhorar. Eu vou estar aqui simplificando para AC, CJ e VM, tá bom? Lembrando que além de ter ou não ter o melhor equilíbrio, pode-se também aproveitar os pontos fortes no jogo. Por exemplo, em uma Mirror Match, se você tiver acesso às cartas mais caras que seu oponente e abusar delas na Mirror, logo você sairá na frente. Vamos pegar aqui um exemplo de dois jogadores de Flufal, né? Nesse exemplo, a Toy Vendor é a carta cara da situação, a carta inacessível, né? Para ambos os players, ou seja, um player tem acesso a Toy Vendor e o outro não. Né? O outro não tem Toy Vendor no deck. E o cara que tem a Toy Vendor vai amassar o cara que não tem a Toy Vendor. Porque o Flufal tem muita forma de adicionar e a Toy Vendor faz o deck rodar bastante. Né? Então, se ele jogar muito em cima da Toy Vendor, ele vai ganhar o jogo. Né? Se ele jogar em cima da Toy Vendor, ele aproveitar e conseguir aproveitar todas as Toy Vendor, sacar uma porrada de carta, ele vai conseguir rodar o deck muito mais rápido que o do Flufal e ter muito mais chance de ganhar o jogo. Né? Então o jogo é voltado a ter ou não ter. Errado, jovem peregrino. Tudo é questão de análise. Estamos no embate de áreas. Ganha quem souber usá-las melhor. Né? Um bom CJ e VM podem fazer milagres. Criarei um exemplo agora de um deck for fun, que será o Flufal, e um deck meta de 2017, que será o Zodiac. Né? O player de Flufal pode ter muita vontade de melhorar, o que ocasionou a busca. Buscas, ler cartas e ver vídeos, o que gerou um conhecimento de jogo absurdo, né? Capaz de encontrar algumas cartas interessantes que permitiram o player a ganhar o seu torneio local, em nosso exemplo, né? Muitos não acreditaram, mas ele conseguiu o feito principalmente utilizando duas cartas, né? Os nomes são Grisly Prison e Forbidden Apocryph, né? Ambas as cartas são muito boas contra o Zodiac, então um player com baixa AC que não teve condições de ter Dimensional Barrier ou outras cartas para conseguir jogar em alto nível com essas cartas que custam no máximo, sendo um assalto R$5, né? A Grisly Prison e a Forbidden Apocryph. Podemos ver que a AC pode ser superada por conhecimento de jogo e vontade de melhorar.
Porém, o conhecimento de jogo e vontade de melhorar parecem o mesmo para você, meu gafanhoto. Mas já vou explicar a diferença entre conhecimento de jogo e vontade de melhorar, né? Eu vou só explicar aqui a Grazer Prison. Se você controla um monte, faz para cima que foi tribute, ritual ou fusão summonado, até a end phase do seu próximo turno, ambos os jogadores não podem fazer synchro ou exceed e não monstros synchro e exceed não podem atacar ou usar os efeitos, eles são negados. E a Forbidden Apocryphy declare uma carta do seu extra deck, fusão, synchro, exceed. Se tiver 2 ou mais monstros do tipo declarado no campo, envie todos para o cemitério. Então as cartas são muito fortes contra o Zodiac, supondo que esse Flufal foi para o local, só tinha o Zodiac, e usou essas cartas e teve 100% de efetividade em todas as vezes que ele usou, ele ganhou o torneio, né? Ele usou sempre essas cartas e foi muito efetivo, né? Porque ele dá uma fusão summon, dá uma Graze, começa o jogo. Porra, o Flufal começou estranho. Faz uma fusão Graze. Aí não pode mais fazer Exceed no próximo turno. Aí no próximo turno você só amassa ele na volta. Entendeu? Então é muito forte as cartas. E são cartas muito baratas. A Graze veio no último booster. No último Fusion Enforcers. E a Apocryph veio na boss. Só que é uma carta comum. Você acha qualquer lixão. Então são 2 cartas muito fortes. Que o Flufal pesquisou muito. Encontrou elas. E conseguiu usar elas contra o meta, né? O Zodiac. E ganhou o torneio local. E ninguém acreditou nada, né? Então vamos lá, a diferença entre vontade de melhorar e conhecimento de jogo, né? Basicamente isso é um ponto onde todo mundo compreende errado. A vontade de melhorar é diferente do conhecimento do jogo. Apesar de um influenciar o outro, há diferentes aspectos que devem ser considerados. Muitos acreditam conhecer o jogo e não possuem vontade de melhorar, o que acaba ocorrendo de ficarem estagnados e não evoluírem, né? Com o passar do tempo, o conhecimento de jogo deles não se deteriora. Porém, é como andar de bicicleta. Uma pessoa que vai andar normalmente sempre, enquanto os outros vai fazer várias manobras de bicicleta. Aqui tá a foto do Yugi com a bicicleta, né? Logo, para se jogar em alto nível, precisa manter atualizado sobre o meta, vontade de melhorar e conhecer bem o jogo em relação a rules e decks, conhecimento de jogo. A seguir vamos a algumas dicas de melhorar em cada área. Agora, antes de eu começar a falar sobre essas cartas, agora que você já identificou cada ponto, entendeu cada ponto que tem e conseguiu identificar o seu problema, eu vou citar algumas das soluções de como você melhorar cada aspecto, né? Vamos lá, para ter acesso às cartas, você tem 2 opções, né? Comprar ou pedir emprestado. Para isso, sugiro aumentar sua rede de amigos e fortalecer o seu field, pois se muitas pessoas estiverem jogando competitivo, será mais fácil você obter certas cartas que são usadas no competitivo. Por isso deve-se investir e tentar ajudar sempre nos torneios locais, fazendo amigos e participando dos eventos, porém sem falsidade de trairagem. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, foda-se. Outra forma de obter cartas é comprando das pessoas no seu field, ou em grupos no Facebook ou lojas, que não aparecem aqui porque eu não sou patrocinado. Mas então, basicamente é isso. Você faz amigos, você consegue pessoas pra conseguir cartas emprestadas. Não tô falando de você usar as pessoas. Mas da mesma forma, porra, não vamos ser escrotos, né? Da mesma forma que você vai pedir cartas emprestadas, você também vai acabar emprestando cartas às vezes. Então é normal. Várias pessoas que jogam no competitivo famosas pedem cartas emprestadas tranquilamente. Muito normal isso. Pedem decks até emprestar. Então é completamente normal, né? E comprar cartas também online, tipo, tem vários grupos e páginas e é isso, né? Então, o ter acesso a cartas não é simplesmente você comprar as cartas, você pode pedir emprestado, entendeu? Mas para isso você precisa sempre melhorar o seu feed de fortalecer, porque quanto mais pessoas estiverem jogando competitivo perto de você, e mais amigos você tiver dessas pessoas, mais chance você tem de fazer cartas emprestadas. Então isso é um ponto muito importante. Treinando o conhecimento de jogo. O conhecimento de jogo é algo que vem com a prática, ou seja, jogando frequentemente. Para isso, existem hoje em dia emuladores de alta qualidade para poder testar decks e jogar com outras pessoas a qualquer momento. Alguns exemplos desses são o Yu-Gi-Oh! Pro e o Dueling Book, se você puder me adicionar lá, até ST para as pessoas poderem simular jogos sem o fator acesso a cartas implicar no teste, né? E treino. Isso é muito bom, né? O Dueling Book
é uma ferramenta de alto nível e o Yu-Gi-Oh! Pro é uma ferramenta muito boa. Vou explicar a diferença entre os dois. O Duel Book é quando você já sabe o que é o deck e você quer testar ele no nível mais competitivo. Você entra lá no rating, tem muita pessoa boa. Pelo menos no meu rating tem muita pessoa boa. Enquanto o Yu-Gi-Oh! Pro eu considero aquela ferramenta para você aprender o que o deck faz, né? Antes de eu jogar no Duel Book com o deck, eu abro no Yu-Gi-Oh! Pro e fico jogando contra bot para entender a mecânica, os efeitos e tudo mais. Porque ele é todo automático, ele vai te perguntando, trigando, você não esquece os efeitos e tudo mais. Competitivamente falando, para treino, eu prefiro treinar no Duel Book do que no Yu-Gi-Oh! Pro. Mas só quando eu já sei o que o deck faz. Quando eu não sei o que o deck faz, eu prefiro jogar no Yu-Gi-Oh! Pro. Entendeu? E o Duel Book, porra, eu já calhei de... Eu treinei pro Nacional com tipo, o pessoal da IBM, tá ligado? Time lá dos Estados Unidos. Então, que são muito bons. Teve até um campeão de OSS recentemente que é desse time. Eu falava com ele e tudo mais. Depois que ele foi campeão. Então, é muito boa a ferramenta. Muito boa mesmo. E o GoPro também, só que eu já separei aqui mais ou menos o que cada um é bom. E o conhecimento de jogo é algo que você ganha inerente. Você ganha jogando. Testando, jogando, treinando, jogando, treinando. Você não vai ganhar conhecimento de jogo só lendo. Lendo, você vai ganhar a partir de vontade de melhorar. Com a vontade de melhorar, vai influenciar no seu conhecimento de jogo. Né? É dessa forma. Lendo, pesquisando, aí vai melhorar o seu conhecimento de jogo. Mas o conhecimento com relação a rulings, mecânicas, etc. é jogando. Entendeu? Você conhece até alguns cheatzinhos mecânicos, algumas coisas assim, na vontade de melhorar. Mas você melhora o seu conhecimento de jogo jogando. A vontade de melhorar, ela influencia no seu conhecimento de jogo, mas a vontade de melhorar é a vontade de melhorar, tá? Utilizando a vontade de melhorar. Muita pessoa tem vontade de melhorar, mas também uma paciência para ver as coisas. É o tema mais curioso, assim, vamos dizer. Mas é verdade, este é um ponto complexo onde muitas pessoas acabam pecando. A grande dificuldade, visto que vontade de melhorar tem que ser expressada, não apenas querer, foi o que eu acabei de falar. Tem que ser feito, tem que pesquisar, ler, assistir, entender. Por exemplo, ver os eventos streamados da Konami no YouTube, acompanhar o ACG para saber o que vai jogar, testar todos os decks do formato, ver vídeos de build para entender o que usam no deck e como jogar contra. Muitas vezes os vídeos falam isso, né? Ler ruins, conversar com colegas sobre cartas e sempre compartilhar conhecimento, porém sempre analisar qualquer informação. Nunca aceitar as coisas porque as pessoas falam que são da forma que são. Busque teorizar, entender e analisar, pois uma situação pode ser aplicada de diversas formas, sem contar que com todas essas buscas podem ser encontradas novas cartas, soluções mecânicas ou techs que para ser utilizado. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Tem vários decks que tem cheats mecânicos para você poder tirar certas cartas. Vamos pegar aqui. O Metal Fools ele tem um cheat mecânico para tirar anti-spell. Se você tiver uma Quick Play na mão, o cara tiver anti-spell, você dá Quick Play, faz um Mitrillion da mão e aí você já vai conseguir tirar anti-spell. Então basicamente isso. Você encontra soluções mecânicas, entendeu? Você encontra decks, ou seja, cartas que você vai usar que muita gente se surpreende, como no nosso exemplo do Fufal. Aquelas duas cartas, Grizzly Prison e Forbidden Apocalypse, foram duas techs, né? Que você vai usar, que ninguém usa, que vai surpreender todo mundo. Isso são techs. Novas cartas, são consideradas techs também, ou novas teorias. Vamos pegar aqui um exemplo. No Fufal, do cara usava um pinguim, aí ele decidiu usar dois pinguins por tal motivo. Eu não sei porque eu não... Tô dando um exemplo que eu nem sei se usa dois ou um, mas tô dando um exemplo assim aleatório, porque eu não jogo de Fufal, nem sei o que o pinguim faz, mas eu sei que tem um pinguim lá. Mas, ok. Então a vontade de melhorar é isso, é você buscar, ler, pesquisar, e no final do vídeo a gente vai ter mais alguns vídeos não, alguns links para vocês darem uma olhada sobre de algumas coisas que eu vou explicar aqui. Considerações finais. Desculpa os slides extensivos, né? Porém é necessário explicar essas teorias. Além de todos os trabalhos citados, alguns aspectos devem ser considerados. Antes de finalizar, que são o nervosismo e a atenção, que são cruciais.
O nervosismo te atrapalha, porém pode ser treinado e superado. A atenção é o mais grave, pois é necessária. Seja se lembrando de cartas que seu oponente adicionou para a mão, quando na possibilidade de que cartas existem no deck do seu oponente. Exemplo, se todo Zodíaco usar Strike, logo você pode considerar que a carta setada é uma Strike e tentar driblar aquela carta, ou seja, fazer uma jogada que você tome uma Strike ou você tire aquela Strike sem se preocupar. Entendeu? Sem prejudicar sua jogada, você não conseguir jogar pra cima dele. Se os Zodíacos não usarem Strike, suposição, pode ser considerado uma outra carta e buscar outras formas de jogar em turno daquela carta. Né? É isso, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Quando o Billy Break ganhou lá o ICS lá na Europa de Metal Fuse, ele não usava barra de main. Então, tipo, muita pessoa começou a não usar barra de main, virou até tendência. Barreira strike de main. Não usar. Então, quando você jogar contra o Metal Fuse, você já poderia supor que a setada dele, se você não viu nenhuma Ariadne pelo jogo, que a setada dele não seria uma strike ou barra, seria no Game 1, né? Óbvio. Seria uma carta de Metal Fuse. Então você conseguia pendular tranquilamente, sim. Claro que você poderia tomar uma strike, mas aí não ia funcionar o mesmo tempo 3 vezes. Da próxima vez você já ia saber que aquilo é uma strike, mas ok. Valeu, pessoal, que termina os slides. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E no próximo slide tem alguns links para consultar, né? Vamos lá. Road of the King, ele traz várias estatísticas sobre o ACG, traz vários gráficos e explicações do formato, como eles se mudaram no ACG, né? Então, o Road of the King e mostra alguns combos, às vezes, de preview. Vamos supor, o DDD quando lançou, ele tinha vários guias de como combate de DDD. Então, é muito interessante. Yu-Gi-Oh! Organization, ele traz reportes semanais do ACG, né, de vários torneios, de pequenos a grandes, o que é muito bom para você saber o que está jogando, como joga e como as builds são jogadas lá no ACG. Né? Yu-Gi-Oh! TCG Player é um site de decklists, né, do TCG, muito famoso, mas o melhor de todos de decklist é o Top Decks, né? O Top Decks tem uma porrada de decklist lá, sempre atualiza, meio atrasado, mas sempre atualiza, demora um pouquinho, mas sempre atualiza, né? PPG, né, não tem nem o que explicar, eles postam uma porrada de decklist, vídeos sobre o Yu-Gi-Oh! Uma porrada de coisa, né? É um dos melhores times do mundo, né? Pra se considerar, né? Complex Card Game é outro time muito bom do Josh Smith e de vários outros jogadores, tem vários vídeos, né? The Card Guys, né? Outro que também posta uma porrada de decklist. Italian Yu-Gi-Oh! Né? Muito bom também. TST Channel, né? Muito bom. Esse cara é sensacional, maravilhoso. Aí ele tem YouTube e Facebook, né? Então, se vocês puderem dar uma inscrição lá no YouTube e um like lá no Facebook, adoraria muito. Tem outros também que eu não comentei, que são o Glasgow Yu-Gi-Oh! E a House of the Champions, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Esses slides aqui também vão estar na descrição do vídeo, porque para vocês poderem mostrar para seus amigos e tudo mais, se vocês quiserem, ao invés de mandar esse vídeo, né? E é isso aí, pessoal, acabou. Valeu, acho que tenho explicado, né? Agradeço a todo mundo que assistiu e tudo mais. E é isso, valeu.